será que você só vai ser feliz quando você trabalhar com o que você ama? Será que a partir do momento que você trabalhar com o que você ama, aquilo que você ama, você vai deixar de amar? Calma aí, fica aí, não sobe não. Eu sou a Monique, eu compartilho aqui com vocês um pouco da minha jornada profissional. Eu saí da área do comércio como vendedora e estou trabalhando hoje no administrativo home office. E aqui eu compartilho um pouco das reflexões sobre essa questão de trabalho, de vida profissional, porque é algo que sempre me angustiou muito, né? Eu sempre pensei muito sobre trabalhar com o que eu amo, sobre ganhar bem, sobre ter qualidade de vida ao mesmo tempo que eu tenho um trabalho legal. Enfim, essas coisas permeiam a minha cabeça e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Por muito tempo, eu me cobrei de, cara, eu preciso trabalhar muito com o que eu amo, sabe? Com aquilo que me realiza, com aquilo que me faz feliz. E aí eu experimentava algumas coisas no colégio, na adolescência, e falava, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. Só que aí chega a vida adulta e existem demandas que a gente tem que arcar que talvez aquilo que a gente ama não vai suprir. E aí a gente começa a não amar tanto aquilo que a gente ama. Ficou complexo? Não ficou não, né? Calma aí que eu vou explicar. Eu na adolescência eu na adolescência fiz teatro por 5 anos. Participei de alguns campeonatos não, tipo, alguns festivais. Apresentávamos no colégio. Fui chamada na época para participar de uma companhia de teatro. E eu sou muito apaixonada pelo teatro, sou muito apaixonada por atuação e tudo. E por um tempo, depois que eu vim morar em Niterói, né, que é onde eu moro atualmente, eu fui fazer um curso de teatro mais focado na profissionalização. Então eu fiquei exclusivamente fazendo teatro e trabalhando com teatro até fazer algumas peças comerciais, que é onde a gente começa a receber pela bilheteria, ou por cachê, ou por algumas coisas nesse sentido. E aí foi uma experiência muito louca, porque assim, eu sou apaixonada por teatro, incrível, maravilhoso. Só que na parte do teatro especificamente, você acaba investindo muito mais no início, né? Não sei se depois de alguns anos se isso muda, mas nos 2 primeiros anos que eu realmente fiquei focada em trabalhar com teatro, eu investi muito mais do que retornei. O tempo, né, de dedicação para você estudar um personagem, ensaiar, o pré, né, espetáculo, ele é muito intenso. E quem é da arte, quem é da dança, quem é dessas coisas, sabe como é que é isso. Você gasta muito mais tempo ensaiando, criando a coreografia, ou a peça, ou o personagem, enfim, do que de fato apresentando. E ali naquele momento, quando eu vi que eu estava dedicando muito tempo para isso e tendo pouco retorno financeiro, aquilo começou a desmoronar um pouquinho. Porque é infundável você achar que não, a questão não é o dinheiro. É o dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Ainda mais quando nós somos mães ou pais, ou temos objetivos na vida, e até mesmo para você se aprimorar naquela profissão, você, de certa forma, precisa ter, sim, um recurso para você conseguir ficar cada vez melhor e ter mais acessos também. Então, naquele momento, eu pensei, cara, começou a não ficar tão legal, sabe? E não pela atividade em si, mas por tudo que me proporcionava. E aí, eu comecei a refletir, será que o trabalho que eu exerço, ele precisa ser única e exclusivamente para trazer uma alegria interna, uma coisa meio de propósito, de sonho, ou para que ele me traga alegria, ele precisa suprir as minhas necessidades básicas. Porque nós temos algumas. Nós temos necessidades fisiológicas, necessidades de autoestima, necessidade de reconhecimento. Então, às vezes, uma profissão, ela te dá um reconhecimento, por exemplo, pessoal, mas ela não te dá um recurso financeiro para você ter uma boa vida. E chega um momento da fase adulta que você precisa desse recurso para que você tenha um mínimo de tranquilidade. E automaticamente essa tranquilidade vai te trazer alegria. Então, quando eu comecei a passar por esses processos de entender que o teatro, naquele momento, naquele contexto que eu estava, ele não iria me trazer isso, eu comecei a desgostar um pouco daquela função. E não da função em si, mas do trabalho, de usar aquilo como um trabalho. E o que é o trabalho? É onde eu tiro a minha renda, né? É onde eu sustento a minha família, sustento os meus gostos e tudo mais.
E aí eu fiquei pensando nisso tudo, aí eu saí do teatro e tudo mais, também por questões financeiras, porque eu não conseguia mais arcar com o curso, arcar com as peças, porque a gente precisava arcar com isso também. E aí comecei a pensar em mudar de carreira e tudo mais. E quando eu comecei a pensar em mudar de carreira, eu levei em consideração algumas coisas que não eram só as minhas aspirações pessoais, né? Então, não somente me senti extremamente realizada, não somente senti que, nossa, é um propósito, eu preciso fazer isso porque foi para isso que eu fui chamado. Mas eu comecei a pensar, por exemplo, no estilo de vida, né? Eu queria passar de novo a ficar horas e horas dentro de um transporte. Ai, não queria porque eu tenho 2 filhos pequenos. Isso ia me tomar mais tempo do que o trabalho em si já toma. Eu queria ter mais tempo. Eu queria, por exemplo, não trabalhar final de semana. É uma coisa que eu buscava há muito tempo. E, por exemplo, no teatro é uma coisa que a gente praticamente fazia sempre. A gente sempre apresentava final de semana, quase sempre ensaiava final de semana e tudo mais. Então, eu comecei a colocar na lista do meu trabalho dos sonhos, né, que vamos colocar entre muitas aspas, o que de fato me atenderia, o que de fato fazia sentido para mim no momento em que eu estava. Porque perceba, eu tive contato com o teatro quando eu era adolescente. E era um contexto totalmente diferente de vida, né? Eu tinha outras aspirações, eu tinha outras obrigações. E agora eu estava numa fase adulta, já sendo mãe de uma menina, não tinha meu segundo filho ainda. E era casada, então já tinha uma outra vida. Então os meus anseios, as minhas necessidades já eram outras. E aí eu comecei a pensar com a cabeça da Monique, casada, com filho. E eu entendi que eu precisava mudar realmente o rumo do que eu estava, tanto para a área do comércio quanto para essa área artística nesse momento que eu estava. E aí foi quando eu comecei a pensar em ir para o administrativo, porque eu tinha oportunidade de fazer um home office, eu tinha oportunidade de um crescimento de carreira, eu poderia trabalhar de segunda a sexta. Não é todo lugar que é assim, mas a maioria ainda é. E você tem contato, né, com muitas coisas, como, por exemplo, o inglês. Você acaba sendo um pouquinho forçada a aprender uma nova língua para você ter um crescimento. Enfim, seria um modelo de vida muito diferente do que eu estava levando até aquele momento. Então, eu percebi que a profissão, o trabalho, não é que você tenha que pensar só e unicamente na remuneração, somente no modelo de negócio, de vida que você vai ter e na qualidade. Porque, no fundo, ele não precisa ser totalmente a sua alegria, que é o que eu vejo que muita gente busca, que era o que eu buscava também. Nossa, eu queria ser muito realizada no meu trabalho. Só que eu não só trabalho, né? Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho hobbies, tem momentos que eu gosto de fazer uma coisa que só eu gosto de fazer somente comigo, tem coisa que eu gosto de fazer só com os meus amigos. Então, por que eu estava querendo colocar no trabalho a totalidade da minha felicidade? Se ele podia ser só uma parcela. E se ele é só uma parcela, ele não precisa atender todos os requisitos. Eu não preciso ser extremamente feliz em tudo no meu trabalho. E não que eu seja infeliz, mas assim, tem sempre uma coisa que vai te cobrar, né? Um ponto que você vai ficar assim, cara, poderia ser diferente. Mas tudo bem, porque me atende em A, em B, em C. Só o D que não é tanto, o E é mais ou menos e tudo mais. Então eu entendi que eu não precisava depositar na minha profissão e no meu trabalho a minha felicidade inteira, porque não é nem justo. Não é justo com o trabalho e não é justo comigo, porque pensa, se eu coloco a minha felicidade em uma única coisa, é num trabalho, é em um casamento, é em um filho, é em uma amiga, se eu coloco isso em uma pessoa só e eu perco essa pessoa, eu perco essa oportunidade, eu perco esse trabalho, eu perco esse marido, esse filho, acabou o sentido da vida para mim, porque toda a minha felicidade estava em uma única coisa. Então eu entendi que eu não precisava que o meu trabalho suprisse todos os meus anseios financeiros, emocionais e pessoais. Ele precisava fazer sentido para minha vida e se encaixar na minha vida de forma que ele venha contribuir e não piorar. Por exemplo, eu trabalhar no comércio hoje em dia, onde eu fico 3 horas para chegar no trabalho dentro de um ônibus, não faz o menor sentido. Ia me deixar estressada, ia me deixar frustrada, ia me deixar extremamente decepcionada comigo mesma. E não no sentido de que, nossa, eu posso escolher, eu não estou trabalhando assim porque eu posso escolher. Não é essa a questão, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu fiz passinho por passinho de um jeito em que eu conseguisse
levar a minha vida para outro rumo, porque eu sabia que ia me trazer mais felicidade. Ninguém acorda dizendo, nossa, eu quero muito mandar vários e-mails, eu quero muito fazer vários orçamentos. Não, mas essa vida, esse estilo de vida, esse tipo de tarefa é algo que me deixa mais tranquila na minha vida, no meu dia. São coisas que eu aprendo, que eu sei que eu vou poder usar em qualquer momento. Se eu for abrir alguma empresa algum dia, se eu for para outro lugar, se eu for crescer na empresa que eu estou aprendendo cada vez mais a lidar com aqueles clientes, com aqueles orçamentos, com aquela rotina. Então, são aprendizados que eu sei que eu vou poder reutilizar em outros lugares. Então, e além disso, me dá uma vida que é a vida que eu queria, que é uma vida mais tranquila, com horários mais flexíveis, com finais de semanas livres. Acabou meu expediente como acabou agora? Acabou, eu fecho meu computador e vou fazer outra coisa, ou vou descansar, ou vou estudar, ou vou criar conteúdo, enfim. Então essa é a vida que eu queria ter, uma vida que eu conseguisse de fato ter uma vida variada, que não é só trabalho, que não é só marido, que não é só amigo, é um pouquinho de tudo que transforma uma vida total feliz, sabe assim? Então se você tá em dúvida, se você tá pensando meu Deus, o que eu faço para ser feliz? Eu quero trabalhar com uma coisa que me faça feliz. Pensa primeiro no estilo de vida que você quer ter. Porque às vezes isso que você ama tanto, você ama justamente por você não ter obrigação com isso. Isso que você se realiza tanto é porque você não tem que performar. Você só faz. Se você gosta muito de cantar, você gosta de cantar porque você canta aqui, canta ali, canta um dia, não canta outro. Você não tem que ser incrivelmente afinada, sabe? Se você gosta de jogar, por exemplo, às vezes você não quer ser um ótimo jogador, você só quer jogar no final de semana, no final de expediente, no meio de uma tarde, enfim. Então pensa direitinho no que vai realmente trazer tranquilidade, no que vai realmente trazer paz e sossego, para você conseguir escolher uma profissão que te traga que te tira um pouco, na verdade, essa ansiedade, essa angústia, esse frenético que te tira um pouco do eixo. Porque às vezes é isso que você precisa para ter um pouquinho de felicidade. Não é que você vai fazer o que você ama loucamente pro resto da vida, mas fazer algo que vai te trazer algo, você vai fazer algo que vai te trazer algo que vai te dar uma paz, uma alegria, uma tranquilidade, e automaticamente isso vai te trazer alegria. Bom, é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, compartilha e me acompanha aqui que eu vou trazer muito mais dessas reflexões para você.